Com todos os gestores que eu converso aqui nos Estados Unidos, no Brasil, França, China, Europa, Ásia no geral, todos falam a mesma coisa para mim. A inteligência artificial não está gerando economia. A inteligência artificial não está economizando dinheiro. Todo mundo faz mais coisa, se sente mais produtivo, mais eficiente, mas lá no resultado final, lá da contabilidade, lá na última linha lá, você não consegue ver o reflexo dessa produtividade, dessa eficiência que a inteligência artificial está gerando para a gente. E eu não estou falando de amigo gestor de startup, agência de marketing digital ou fabriquinha fundo de quintal. Estou falando de gestores de empresas que faturam bilhões de dólares por ano. E o motivo da inteligência artificial não gerar economia é mais simples do que parece. E é exatamente o que todos esses gestores pensam e compartilham comigo aí nos nossos networks, na igreja, no churrasco, no poker e por aí vai. Hoje eu vou reagir ao vídeo da Misa, CEO da G4, utilizando inteligência artificial no dia a dia dela, e você vai entender por que esses gestores acreditam que a inteligência artificial não está economizando dinheiro para a empresa deles. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu sou Data Manager aqui nos Estados Unidos, trabalho em uma grande multinacional, já estou nesse mercado de dados há mais de 15 anos, 4 anos aqui nos Estados Unidos, 20 anos de carreira total, já sou um tiozinho dos dados, tenho a minha formação que leva você do zero à primeira vaga em análise de dados e inteligência artificial, e criei esse canal para deixar você muito bem informado, sem pânico, sem hype, pensando em uma forma sólida, sem medo para migrar para a área de dados. Então já clica no curtir, se inscreva aqui no canal, porque o YouTube está dropando alguns usuários, e já deixa um comentário para ajudar o tiozinho dos dados aqui. E agora vamos para minha tela. Bom galera, essa é a Misa e esse é o Nardon. Eu gosto muito de acompanhar eles, mas isso não quer dizer que eu concorde com tudo que eles falam. Então eu vou criticar sem dó aqui, tá bom? Então vamos lá. E agora aqui com você, conta aí pra gente o que você tem feito de bacana. Bom, então quando a gente fala de inteligência artificial, eu tenho dois pontos interessantes aqui. Primeiro que é o que o Nardon falou de descentralizar a execução. Antes, a execução de atividades muito técnicas, elas eram restritas a um grupo muito específico e pequeno de pessoas. Então, por isso que ele falou, só o João Vitor executava, desenvolvedor executava, a área de tech executava a área de dados, enfim. Hoje, isso não é mais realidade, que é por isso que a gente está aqui mostrando tantos cases de pessoas com background de negócio, de gestão, conseguindo fazer o que antes, tecnicamente, era inviável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da inteligência artificial, que é curioso, que ao contrário do que é um produto normal, assim, a gente não está vendendo geladeira, né? Legal. Veja que ela está falando de uma forma que eles tinham atividades muito restritas às pessoas técnicas e agora eles conseguem eles mesmos fazerem essas demandas. É essa mensagem que ela está passando aqui. Então, ela falou assim, um grupo de pessoas, desenvolvedores, coisa e tal. Mas você vai ver que no decorrer desse vídeo eu separei algumas partes mais importantes para poupar o seu tempo. Você vai ver que na verdade a IA ela está ocupando um espaço que não existia. Ela não está tomando um espaço, ela está ocupando um espaço que, vamos dizer melhor, não era ocupado por ninguém. Então, quando eles precisavam fazer algum desenvolvimento, eles simplesmente, realmente precisavam, eles faziam esse desenvolvimento. Só que para o dia a dia dela, coisas que precisam de uma mão técnica, mas ela não conseguia desenvolver, ela está dizendo aqui que agora ela consegue fazer com a inteligência artificial. Então, descentralizou de equipes técnicas para equipes não técnicas. Mas aí, qual que é a minha teoria? É que essas partes não tão técnicas, eles conseguem, mas quando você precisa realmente de algo técnico, aí sim você vai precisar de um profissional de verdade que domine não só a IA, como os conceitos técnicos para implementar uma solução robusta, duradoura, com segurança e escalável, que eles consigam compartilhar com outras pessoas e talvez até outras empresas. E agora vamos avançar um pouquinho aqui. E eu tenho um use case aqui super interessante que, apesar da gente estar caminhando para ser uma empresa de 750 milhões de reais de faturamento esse ano, eu, como CEO, com 500 pessoas, o tanto de assunto que a gente gerencia no dia a dia, uma atividade que eu faço questão de pessoalmente fazer
é aprovar o banco. A aprovação do banco, eu faço questão, não importa, desde quando a gente faturava 100 milhões de reais, faturamos 500 milhões de reais, vamos faturar 750 esse ano, e mesmo assim, banco é uma atividade que eu faço questão de fazer pessoalmente e tenho certeza que 99,9% dos CEOs e donos de pequenas e médias empresas também têm esse protecionismo, essa intenção de fazer a aprovação do banco, porque no fim do dia é o ralo de escape do dinheiro, você consegue pegar ineficiências, você consegue pegar má fé se existir na sua empresa, você consegue entender muito do seu negócio se você garante que é você que está analisando. Gente, para aqui. Pensa comigo. A IA é tão importante assim no dia a dia deles? A IA é tão boa assim? Por que eles simplesmente não deixam essa atividade de conferir a grana para a inteligência artificial? Você vai ver em outras partes, eu vou deixar o link aqui desse vídeo aqui, você pode assistir. Mas fala assim, a IA não é tão boa? A IA não é tão confiável? Vocês não estão vendendo a IA de vocês? Que esqueci o nome. Na verdade, eles fizeram uma série de vídeos de como utilizar a inteligência artificial, porque eles estão vendendo para os clientes deles, que são empresários, a inteligência artificial deles. É simples assim, gente. Eles estão fazendo toda essa mídia para trazer as pessoas para a atenção do que eles fazem dentro da empresa deles, para que eles possam vender essa tecnologia que eles desenvolveram para outras pessoas que já são clientes deles ou vão ser, tá bom? Então, olha só, use IA, o IA vai poupar muito o seu tempo, mas o que é realmente importante, eles estão fazendo manualmente, eles não estão deixando tudo para a inteligência artificial. Eles estão utilizando a inteligência artificial onde tem espaço para dar produtividade. Mas a análise final ali, isso é um humano fazendo. O que eu fiz aqui com o OS? Eu criei uma skill que é análise de pagamentos. Então mostra aqui. Então já começa aqui. Eu criei é o que a gente chama de skill, que é uma habilidade ali do G4OS. Eu expliquei, e assim, gente, expliquei com português. Se você sabe português e digitar no teclado, é o suficiente para isso. Também Então, se quiser inglês, pode. Deixa eu ler aqui. Gente, ele vai ler o prompt. Vê se tem alguma coisa especial nesse prompt. Description. Analisa PDFs de pagamento do canal Contas a Pagar do Slack. Exato. Extrai, classifica por categoria gerencial. Então, Cost of Goods por BU, pessoas, marketing, G&A, impostos e financeiro. E gera relatório consolidado com ranking de fornecedores e alertas. O trigger é que eu só digito / análise de pagamentos. O que ela fez aqui? Ela basicamente pegou a estrutura da forma que ela trabalha como CEO, fazendo as principais análises manuais, igual ela falou anteriormente, colocou isso num prompt. Vê que ela não falou assim, você é um especialista em análise de custos, especialista em análise de contratos, aprovação de despesas e por aí vai. Ela não colocou um papel, não. Ela simplesmente explicou o que ela queria. Então, podemos dizer até que é um prompt genérico, mas isso não quer dizer que é um prompt de menos qualidade. O que eu estou querendo dizer aqui é que ela está fazendo um prompt de acordo com a necessidade dela, o que vai um pouco na contramão do que a guruzada por aí fala de estrutura, de prompt engineering, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Se você já conseguiu atender o que você precisa com um prompt simples, não precisa você fazer um prompt super estruturado para algo simples, entendeu? Deixe prompts mais complexos para atividades mais complexas. E uma coisa que eu achei legal aqui, que ela falou assim, você só precisa saber português e digitar. E é verdade mesmo. E eu, no meu dia a dia, eu faço assim também. Então, super concordo com a Misa, ela está super certa, você não precisa ficar, sabe? É que ela não quis falar assim, não, cria um super prompt, meu prompt simplão, que funciona. É isso, gente. Esse é o dia a dia de inteligência artificial. Mas aí você vai no LinkedIn, no Instagram, a galera tá falando um monte de coisa, cagando regra lá, e você pensa assim, o que eu tô fazendo de errado? Por que eu não tô conseguindo acompanhar essas pessoas? E olha só, a CEO da G4, uma empresa que fatura 700 milhões por ano, ou vai faturar 700 milhões em 2026 agora, se não me engano, essa é a projeção, fazendo um prompt simples para uma atividade importante, que é analisar despesas antes dela fazer a aprovação. Ele já faz esse processo todo. Ou quando a Misa pedir análise dos pagamentos do dia. Então, o que acontece? Como o OS, ele pluga várias ferramentas atrás deles, tem o Notion, tem o Slack, tem o Databricks, tem o HubSpot, tem o Google Workspace, que é os e-mails, todo o Drive, Sheets e tal. Tá tudo plugado no OS.
Quando as meninas mandam no canal do Slack os PDFs, o G4 já puxa o PDF. Gente, o S é o G4S, a inteligência artificial que eles estão vendendo para outras pessoas. Ou seja, ela está fazendo uma propaganda falando que conecta com o Google Workspace, com o HubSpot, que é um CRM, que conecta com outras ferramentas ali, que eles estão implementando o SAP também. Ou seja, é uma ferramenta que conecta com dados. Basicamente é isso. PDF, categoriza e eu vou mostrar para vocês, categoriza por linhas de DRE, top 5 fornecedores e o custo, e me indica se tem alguma coisa estranha, porque como ele tem acesso a todos os nossos sistemas aqui, Databricks, HubSpot, eu pluguei o meu BP do ano por linha, então ele sabe que a gente vai gastar com o evento G4 pelo Brasil X. Se no lançamento do banco estiver X, 3 vezes X, ele vai falar, Misa, lembra que você subiu esse business plan com esse patamar médio de fornecedor, tá estranho. Ele me sinaliza, então ele acaba sendo um primeiro filtro. E aí eu já consigo, a partir dessa sinalização, eu falo, manda no canal do Slack, agora que você me trouxe esses 5 pontos de atenção, manda no canal do Slack questionando o time. Por que esse fornecedor que eu tenho uma média de pagamento, a conta de luz, tem uma média de pagamento de X? Por que esse mês ele veio 3X? Então ele mesmo já faz o questionamento no canal do Slack, eles respondem e ele me traz a resposta. Instructions. Essas instructions foi ele que gerou. Ele que gerou. Então, eu só pedi, eu só falei, eu quero analisar, isso. Eu posso até mostrar para vocês a query. Já mostrei aqui, já falei aqui. Daí, isso daqui já é o output, né? Isso, o meu então, foi uma conversa de WhatsApp com ele, quase. Regra crítica, cada etapa abaixo deve produzir um output visível. Olha que legal. O que ela está falando aqui? Que o próprio IA deles lá produziu um output que depois vai ser publicado no Slack, que faz algumas perguntas para as pessoas respondem o Slack. O Slack é um sistema de comunicação interna, como se fosse um Microsoft Teams, tipo um WhatsApp interno, digamos assim, tá bom? E aí as pessoas respondem e ele recebe essa informação e depois publica para ela, compartilha com ela essa informação. Mas eu achei legal que ela disse que ela escreveu igual uma conversa de WhatsApp. E é isso, gente. Eu sei que tem coisas que precisam de mais complexidade, de mais estrutura. Mas o dia a dia da IA é a gente conversar com a IA como se fosse uma conversa de WhatsApp. Eu super concordo com ela. E olha, gente, que nem eu falei antes, é uma pessoa que cuida de uma empresa de 700 milhões por ano. Eu puxando. E pedi, eu faço isso, eu aprovo o banco todo dia, queria automatizar. E aí eu pedi para ajustar o script. Fui escrevendo o que eu queria, como se eu estivesse conversando com o meu analista. Podia ser meu analista ali no Slack ou fazendo um pedido de dashboard. Mas basicamente aqui, galera, olha, ela foi conversando e foi melhorando. Se eu tivesse um analista de dados, eu pediria essas mesmas coisas. Olha, eu aprovo o banco todo dia manual. Eu queria aprovar de forma automática. Vocês conseguem gerar uma análise para mim, um dashboard que seja analítico? E aí eu fui pedindo, ele me trouxe. Repara que nesse momento ela tocou na nossa ferida, né? Mas como eu falei para vocês antes, nem sempre uma demanda igual essa, dependendo da complexidade, ou se é rápido dela fazer manualmente, nem sempre isso chega até o analista de dados, justamente por causa de prioridade de projetos. Só que com a inteligência artificial, ela consegue ter acesso a algo técnico que ela não conseguiria, porque ela não tem esse conhecimento técnico e porque seria algo simples demais para uma equipe muito técnica de analistas de dados. Então, gente, de novo, o que eu falo para vocês, a inteligência artificial, ela está ocupando espaços ou ela está criando espaços que não existiam antes. Então, não existia espaço para alguém desenvolver um dashboard simples para ela fazer essas análises antes, porque era simples demais, porque ela podia fazer isso manualmente, até porque ela não passa o dia inteiro aprovando o fornecedor, né, gente? Porque eu tenho certeza que se ela precisasse fazer isso todo dia, todas as vezes, ela teria níveis de hierarquia de aprovação, assim como é em qualquer empresa. Eu lembro que uma empresa que eu trabalhava, eu podia fazer pedidos de compra de 4 mil. Isso porque eu era um analista. O meu gerente podia fazer de 10 mil. O chefe dele de 40 mil. E assim por diante, até chegar no CEO da empresa. E aí o CEO, ele basicamente fazia análise de coisas realmente muito importantes. Não passava o dia inteiro fazendo aprovações de pagamento, entendeu? Até porque geralmente isso acaba caindo muito para o CFO da empresa. Mas a Misa, antes daquela polêmica da G4 lá, do não quero casar com mulher CEO, vocês lembram? Ela era a CFO da G4 e ela já tinha sido CEO de outra empresa que o Thales Gomes
tinha trabalhado com ela e ele trouxe ela para ser CFO. Quando deu aquela polêmica, ele achou melhor se afastar, coisa e tal. E ela assumiu como CEO e continua sendo CEO desde a época daquela polêmica. Então eu acompanho o trabalho dela, dele, de todos eles do G4, que são excelentes em educação para pequenas empresas há muito tempo já. E ele vai gerando cada uma das coisas, quebra e mostra pra gente aí o... Galera, veja só o que ela vai gerar aqui agora, que ela vai mostrar. Veja que é algo muito simples para um analista de dados, mas é muito técnico para alguém de negócios como ela. O que importa é, todo dia eu escrevo /análise de pagamentos e ele me cospe isso aqui, ó. Eu vou copiar essa estrutura, hein? Boa, né? E aí, aqui o que acontece? Gente, na boa, né? Um dashboard desse é muito simples. Só que no dia a dia dela, salva o dia a dia dela, gente. É isso que eu tô falando para vocês. Existem necessidades de negócios que elas eram muito simples para serem atendidas por uma equipe técnica, porque é algo que ela consegue fazer no dia a dia, coisa e tal, e era algo muito complexo para ela, porque era uma pessoa de negócio. Agora, com a inteligência artificial, a IA ocupou esse gap que tinha entre a área muito técnica e a área de negócios, entende? Então, o que ficava ali não é tão técnico, mas é muito complexo para alguém de negócio, a IA pegou essa parte aí. Ela empoderou, com certeza, nossos usuários. E pelo que eu vi aqui, ela está usando muito bem a inteligência artificial. Você não precisa utilizar mais do que isso, você não precisa ser um super gênio da inteligência artificial, o senhor dos prompts engineering. Gente, você precisa apenas usar a inteligência artificial. Você precisa apenas começar. Você precisa usar a IA a todo tempo. É isso que eu falo para vocês. Agora, respondendo a pergunta principal. Por que que a IA não gera economia de verdade? Ou por que que ela não está gerando economia de verdade? Veja que essa solução que a Misa criou, isso automatizou toda a vida dela, eu tenho certeza que faz toda a diferença no dia a dia dela. Mas, gente, ela não ganha por hora de trabalho, entendeu? Ela não está recebendo hora extra quando ela sai 10 horas da noite lá da G4, que fica lá na região da Berrini, ali em São Paulo. Se ela trabalhar 2 horas por dia, ou se ela trabalhar 16 horas por dia na empresa, o salário dela vai ser o mesmo. Provavelmente ela tem um salário fixo e mais algum super bônus pelos resultados da empresa alcançado, porque ela é a CEO, é a figura principal ali da empresa. Então, o que eu quero dizer para você é que a IA, ela está melhorando a qualidade de vida dela, está deixando ela mais eficiente, está fazendo ela errar menos, está trazendo um monte de benefícios para o indivíduo. Mas pensando como empresa, ela não consegue provar isso lá no resultado final, ela não consegue atrelar que esse tempo que ela ganhou mais, sendo mais eficiente, aprovando os processos dela, que, inclusive a Misa está de parabéns, ela fez muito bem isso. Eu acredito que todos os usuários deveriam ter esse nível que a Misa tem, até porque eu tenho um amigo meu que percorre aqui os Estados Unidos ajudando as pessoas com inteligência artificial e as pessoas não sabem nem abrir um chat, pessoal. Essa é a realidade do mercado hoje em dia. Então, enquanto está todo mundo falando que se você não tem um agente, não manja de RAG, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, você já está muito atrasado, a realidade do mercado é que as pessoas não sabem nem fazer um chat, não sabem fazer um prompt, não sabem o que significa um prompt. As pessoas não estruturam o prompt, pessoal. Ela não estruturou o prompt dela, igual ela falou. Ela conversa igual uma conversa de WhatsApp. Gente, é isso que eu faço no meu dia a dia também. O que acontece é que as pessoas estão cagando regra lá no LinkedIn, cagando regra lá no Instagram para se autopromoverem. A inteligência artificial, ela consegue entender o contexto da sua conversa, principalmente se já existe um contexto maior envolvido. É claro que prompts mais complexos ou perguntas mais complexas exigem prompts mais estruturados. Isso é normal. Tenho certeza que quando ela vê que o output que ela recebeu ali, o resultado que ela recebeu, não foi o que ela gostaria, ela vai voltar naquele prompt que ela escreveu e vai melhorar a pergunta, o prompt dela para a inteligência artificial. Mas o resultado final disso é que a vida dela está ficando melhor, a vida de todo mundo está ficando melhor com inteligência artificial, mas a gente não consegue relacionar isso com uma redução de despesa porque a gente não ganha hora extra. Gestores, analistas, pessoas não ganham hora extra e elas não conseguem provar que essa atividade ela fazia, 4 horas extras por mês. Agora, com a inteligência artificial, ela deixou de fazer essas 4 horas extras, entendeu? As pessoas não conseguem relacionar o custo
com a eficiência da inteligência artificial, e isso não está refletindo no resultado final da companhia, de nenhuma companhia. As únicas empresas que estão conseguindo relacionar redução de custo com redução de pessoas e inteligência artificial são as empresas que estão vendendo inteligência artificial. Tanto é que não espante, não se sinta surpreso se a G4 falar que acabou com todos os vendedores delas, que é basicamente uma fábrica de vendedores, né? Uma empresa de vendedores de treinamentos, e substituiu todo mundo por inteligência artificial, entendeu? Mas olha só que interessante, com a IA, eles estão usando IA há 2 anos e o time deles só aumenta. Olha só que legal. Mas eu já vi o Thales falando que ele só cresceu de, sei lá, 400 milhões para 700 milhões sem dobrar o time por causa da IA. Será mesmo, gente? Ou é porque isso é legal dele falar para ele conseguir vender a IA dele para os clientes dele? Não é interessante isso? Perceba uma coisa, que todas as empresas que você trabalhou antes, todo ano tinha reestruturação. Todo ano estavam mandando uma banca de gente embora e falando assim, tivemos um corte lá na produção, quando eu trabalhava na fábrica, era o facão, e o facão passou, eu escapei, o facão passou, pulei, dizia, não sei o que lá. Entendeu, gente? Tanto é que eu lembro que quando era para mandar a gente embora, a gente entrava numa sala, tinha a lista das pessoas num Excel, e a gente ia falando um por um, esse aí vai, esse fica, esse que lá, já atingiu a cota, reduziu 30%? Não, então vamos mandar mais embora. Voltava lá no começo da lista, esse vai, bom, beleza, agora todo mundo tá salvo? Beleza, não, já temos a quantidade de pessoas que precisavam mandar embora? Já temos. Fecha a lista, fecha a planilha, manda pro RH quem precisa mandar embora. É assim que funciona, gente. Só que agora, esses caras, eles estão falando que é inteligência artificial. Só que antes não era IA, antes não tinha IA, mas tinha os cortes do mesmo jeito todo ano, todas as empresas faziam a mesma coisa, gente. Então, isso é normal do mercado, mas agora, principalmente quem está te vendendo inteligência artificial, está falando que está reduzindo o custo. E é por isso que quem não está vendendo inteligência artificial não consegue relacionar a inteligência artificial à redução real de custos, comprovadamente, lá na linha final, lá da contabilidade, lá do demonstrativo de resultados, lá. Você não está conseguindo, essas empresas não estão conseguindo. Então, a Misa, ela está de parabéns, porque ela, no meu ponto de vista, está usando muito bem para fazer o dia dela mais eficiente, mas isso não gerou uma redução real. Mas eu tenho certeza que com o tempo que ela está recebendo aí, economizando, ela está conseguindo olhar para outras coisas mais críticas e tomando melhores decisões, mas ela não consegue comprovar que isso é uma economia real para a empresa. Misa, se você um dia vê esse vídeo, parabéns para você. O jeito que você utiliza é a forma que eu defendo que as pessoas deveriam utilizar a inteligência artificial, porque na vida real as pessoas não têm esse nível e muito menos tem o nível que as pessoas estão lá cagando regra lá no LinkedIn, lá no Instagram, né? Que na verdade o LinkedIn é o novo Instagram, todo mundo está ostentando cargo, depoimento, meu Deus do céu, gratidão, pensamento, Neymar não vai jogar, quais são as lições que eu aprendi com isso? E por aí vai. Gente, a IA, ela é um hype que não está se provando. Eu sei que alguém vai me criticar, beleza, eu uso IA o dia inteiro na minha empresa, que eu utilizo o Gemini, utilizo nos meus projetos pessoais, que eu utilizo o Claude. Gente, é sensacional, não tem como eu viver sem IA mais. A IA mudou minha vida, é como se eu tivesse um outro Bruce, tanto no meu trabalho normal, quanto na minha empresa pessoal e também na outra empresa que eu estou abrindo agora, também no Brasil, e em outros projetos de consultoria que eu faço também. Mas eu não consigo faturar o dobro por causa da inteligência artificial. É isso, é simples assim. Eu não consigo cortar os custos no dobro. Na verdade, alguma coisa de custos eu já estou cortando sim com inteligência artificial, até já falei em outros vídeos. Mas, gente, daria para fazer de outras formas também. Não está salvando minha vida cortar esses custos, beleza? E tem mais um porém. O que eu sempre digo aqui para vocês é que a IA está se encaixando muito bem para pequenas empresas que conseguem simplesmente trocar uma ferramenta, abandonando uma e pegando outra de uma hora para outra, mas esse padrão, esse comportamento não funciona com grandes empresas. Você não vai cortar o SAP, que é um baita sistema, e vai falar assim, faça um novo ERP para mim, que isso não existe, gente. Entendeu? Se fosse tão simples, igual as pessoas estão falando, isso já teria acontecido. E na minha empresa eu fiz isso, mas é porque minha empresa é muito simples, entendeu? Beleza? E para você que quer se tornar um analista de dados e inteligência artificial sem hype, entre hoje para a comunidade Bruce de análise de dados,
que lá eu ensino você sem hype, de uma forma sólida e com o meu suporte em casos de dúvidas. Beleza, meu? Muito obrigado, até a próxima. Valeu!